eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que provavelmente nunca te fizeram antes. Eu já aviso, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Profunda e bem complexa. Mas antes de te fazer essa pergunta, precisamos esclarecer algumas coisas. Considerando o estado mental da maioria das pessoas hoje, imediatistas frenéticos, viciados em todo tipo de futilidade, gente que acha que dá muito trabalho pensar, sabe como é? Para esse pessoal, essa pergunta não é difícil de responder, é praticamente impossível. Se você faz parte dessa maioria, se é desses que não larga o telefone, está muito acostumado com vídeos curtos, tolos e inúteis, como meu objetivo aqui não é viralizar e conquistar muitos inscritos, eu vou acabar sendo bem diferente do que você está acostumado. Não devemos desperdiçar o nosso tempo e eu respeito o seu. Por isso faço questão de avisar logo que os meus vídeos não seguirão os modelos convencionais. Eu acredito que tem coisas muito melhores para fazermos aqui do que ficar correndo atrás do dinheiro rápido, jogando esse jogo maluco das redes sociais. Não quero ser mais um gritando para ser ouvido no meio dessa selva tão barulhenta que se tornou a internet. Não deve ser só eu aqui falando e você aí ouvindo. Hoje em dia, com tanto conhecimento tão facilmente acessível, podemos estar aqui como buscadores da verdade, aprendizes, imparciais, humildes, só que conectados. Acredito que devemos aproveitar dessas tecnologias para juntar os poucos inconformados e dedicados que restarem por aí, para termos interações saudáveis e produtivas. Quem sabe em algum momento até causar algum impacto positivo em meus rebanhos de acéfalos. Agora, se você acha que não faz parte da maioria, eu acho engraçado como todo mundo pensa que não faz parte da maioria. Fazendo tudo como todo mundo faz, trabalhando como todos trabalham, comendo o que todo mundo come, escutando as mesmas músicas, assistindo aos mesmos filmes, sonhando os mesmos sonhos, mas ainda assim se achando diferente e especial. Eu não te conheço. Não sei quão sério e dedicado ou quão fútil e comum você é. Não sei se concordamos ou discordamos, mas minha ideia aqui é simples. Como eu estou aqui não só para ser ouvido, mas também para ouvir e aprender, basta interagirmos. Eu não quero que você deixe o like ou se inscreva no canal. Quero interação verdadeira e proveitosa. Se tivermos interações respeitosas e produtivas entre mentes semelhantes, já é uma grande vitória. Entenda esse vídeo como uma apresentação minha, tentando mostrar um pouco de quem eu sou e no que eu acredito. Para que se em algum momento você se identificar com algo, aí eu te peço que faça contato comigo, porque eu certamente vou querer te ouvir e te conhecer. Portanto, por agora, eu te peço apenas alguns minutos da sua atenção não dividida. Ok? Esclarecimentos feitos. Prossigamos. Então, indo direto ao ponto, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você pertence a alguém? Você pertence a alguém? Se respondeu que não, resposta absolutamente errada. Mas aguenta aí, porque na sequência vai ficar claro o quão errado e por quê. Agora, para quem respondeu sim, quem se vê como propriedade de alguém, eu pergunto, pertence a quem? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Fica fácil citar esse texto, estando em um país onde 86,8% da população se diz cristã. Fica fácil também antecipar qual é a resposta mais comum. Sou de Jesus, minha vida pertence ao Senhor. Tem pessoas tão confiantes e até orgulhosas dando essas respostas. Ok, crente cheio de certezas. Vamos aprofundar a pergunta para você, então. Pertence totalmente ou parcialmente? É possível pertencer parcialmente? O texto bíblico que eu citei é muito claro, direto e absolutamente verdadeiro. Tudo e todos pertencem ao Senhor. Nós somos criaturas. Ele é criador. Criaturas são propriedade. Criador é proprietário. Porém, mesmo tendo um princípio tão claramente traçado, olhando o mundo hoje, será que existe alguém realmente acreditando que tudo pertence a Deus? Mais importante, será que existe alguém que coloque isso em prática?
Mostrai-me a moeda do tributo, disse Jesus ao ser confrontado por alguns amantes do mundo disfarçados de líderes religiosos. E eles lhe apresentaram um denário. Era uma moeda de prata que era o equivalente ao salário diário de um trabalhador braçal. Ele, Jesus, faz então a pergunta crucial: de quem é esta imagem e inscrição? Ora, de César! Responderam rapidamente e sem hesitação, achando que tinham conseguido a resposta que buscavam. Então Jesus, mais uma vez, escancara sua sabedoria divina e choca não só aqueles, mas reverbera ao longo dos séculos com a frase que ainda hoje é tão conhecida: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Hoje em dia, muita gente cita esse texto vestindo um sorriso amarelo de bom cidadão conformado, cedendo grande parte da sua renda a qualquer que pareça ser o tal do César. Mas calma aí, você acha mesmo que era só isso? O mestre nos ensinando a entregar qualquer coisa que qualquer poder dominante arrote em forma de lei? Se o ensinamento fosse assim tão raso, ninguém teria se maravilhado com a resposta. E principalmente os opositores teriam saído com a vitória, pois era essa justamente uma das respostas que eles tentavam arrancar de Jesus. Veja, se ele se pronunciasse favorável aos impostos, perderia o apoio dentre o povo, e se fosse contra, seria presa fácil para os romanos. Então eu insisto em perguntar: por que o ensinamento foi tão chocante? A resposta é muito mais profunda e vai muito além de impostos. Toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, diz o Senhor. Aquele pedaço de metal que foi mostrado tinha a imagem de um governante impressa nele, mas o metal em si, cada átomo daquela prata, e mais importante, as próprias mãos que seguravam a moeda, eram propriedade exclusiva do Rei do Universo. A imagem era de César, mas moldar algo, imaginar algo, não altera o fato de que tudo e todos, até mesmo o próprio César, pertence ao Senhor. O que significa, então, dar a César o que é de César, ao mundo o que é do mundo, e a Deus o que é de Deus? Como separar a imagem do elemento em si? Percebe agora porque a resposta de Jesus foi tão impactante? Aqueles fariseus foram confrontar Jesus e viam a si mesmos como servos do Deus verdadeiro. E no fundo eles não queriam estar sujeitos a poderes humanos e usurpadores. Mas ao longo de séculos fracassaram em ser propriedade exclusiva do Senhor, como um povo separado e nação santa. Falhavam em separar a imagem da realidade. Falhavam em ver que os poderosos só estão em seus tronos pela imagem que formaram e do efeito que exercem na imaginação humana. Imagem, imaginação. Olha o que Blaise Pascal escreveu sobre imaginação. É essa parte enganosa no homem, essa mestra do erro e da falsidade, esse poder arrogante, inimigo da razão, que gosta de governar e dominar, estabeleceu no homem uma segunda natureza para mostrar quão poderosa ela é. Tem seus felizes, seus infelizes, seus sãos, seus doentes, seus ricos, seus pobres, faz crer, duvidar, negar a razão. Quem dispensa a reputação? Quem dá o respeito e a veneração às pessoas, às obras, às leis, aos grandes, senão essa faculdade imaginante? Os magistrados conhecem bem esse mistério. As suas túnicas coloridas, os casacos com que se envolvem como gatos peludos, os palácios em que julgam, os brasões e ícones, todo esse aparato augusto tão necessário. E se os médicos não tivessem suas batas e suas mulas? Se os doutores não tivessem seus chapéus quadrados e suas vestes 4 vezes mais largas? Eles nunca teriam enganado o mundo, que não pode resistir a esse monstro tão autêntico. Se eles tivessem a verdadeira justiça, se os médicos tivessem a verdadeira arte de curar, não precisariam fazer chapéus quadrados.
A majestade dessa ciência seria por si só venerável o suficiente. Mas tendo apenas conhecimento imaginário, eles devem empregar essas ferramentas tolas que atingem a imaginação daqueles com que se relacionam. E é através disso que se fazem respeitar. Para os especialistas. Mas especialistas. De acordo com especialistas, César nada mais é do que o resultado da imaginação, da rejeição da verdade natural por um número grande o suficiente de pessoas. Quanto maior for o número de mentes acreditando na mentira que foi encenada, maior poder têm os seus encenadores. Aqueles fariseus ficaram maravilhados com a resposta de Cristo, dizendo para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque mostrou que, na realidade, só pode ser de César o que deixa de ser entregue a Deus. Eu até já sei para onde foi o pensamento de alguns de vocês que me escutam agora. Imposto é roubo e sonegar é legítima defesa? Eu até concordo, mas por mais favorável que eu seja a diversas formas de elisão e evasão fiscal, não vejo tanta nobreza e justiça em evitar tributação para usar esses recursos com outras tolices mundanas. Afinal, mesmo que você deixe de dar algo a algum governo, obviamente isso não confirma que esse algo estaria sendo entregue ao Senhor. Mas, de qualquer forma, não é de impostos que nós estamos falando. Vamos manter o foco. O ponto realmente importante que surge com essas considerações é o seguinte: como, então, dar a Deus o que é de Deus? Na verdade, antes de tentar responder como, eu me pergunto por que é tão difícil entender isso? Por que é tão difícil querer entender isso? Os fariseus, evidentemente, não conseguiram. O povo de Israel passou por milênios de repreensões e frustrações porque não conseguiram entender isso. E durante todo o tempo, durante toda a história desse mundo, vemos nossa humanidade fracassando em simplesmente entender e aceitar que o rei é ele, o único criador, o único dono e mantenedor de tudo que existe. Para muitos, isso é inaceitável e até impensável. Acabam rejeitando essa versão de um Deus aparentemente tão rígido e possessivo e vão procurar alguma divindade imaginária que seja mais favorável e interessante. Ou simplesmente vivem como se ele não existisse. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E então os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Mais uma vez, o próprio Deus em forma humana sendo combatido pelos bons cidadãos da época, e agora o dinheiro sendo apresentado como uma divindade. Mais um texto que é tão mal interpretado hoje em dia para acomodar o comodismo. Da mesma forma que os judeus rejeitavam e até zombavam das palavras que contrariavam o mundanismo deles, existe hoje a mesma inclinação de distorcer ou ignorar essas palavras que condenam o mesmo mundanismo em nós. Percebe a tendência? Será que é tão difícil aceitar que tudo pertence ao Criador, simplesmente porque queremos que algumas coisas pertençam a nós mesmos? E também porque as lideranças humanas, se fazendo de divinas, querem que tudo pertença a elas? Te fazem acreditar que é seu, só para que possa finalmente ser deles. É somente quando o homem deixa de entregar ao Senhor que César se vê livre para volumar suas encenações de autoridade. É somente quando o livre-arbítrio do homem registra sua escolha rebelde, atrevida,
fantasiando autonomia e até independência do reino dos céus, que os reinos desse mundo se apresentam como dominadores inevitáveis. Lembre-se, só pode ser dado a César aquilo que deixa de ser dado a Deus. E aqui está o grande engano. Acreditar que te pertence aquilo que se fez de César por não ter sido entregue a Deus. O direito de propriedade é base fundamental para a invenção do Estado. E qualquer um que questione a santidade desse direito fundamental e inalienável é herege ou comunista. Mas esse fundamento tão sólido, tão sagrado, é real ou imaginário? Vejamos. Se deixar de pagar o IPTU, o imóvel ainda é seu? Se não pagar o IPVA, o automóvel continua contigo ou é recolhido pelo real proprietário? Seria bom se o monstro estatal se contentasse com almas parcialmente fiéis. Mas assim como todos os grandes impérios do passado, o paganismo moderno, velado por detrás dessa fachada moralista, demanda uma entrega muito maior. Até mesmo os corpos devem ser apresentados em oferta incondicional, seja em alistamento militar, seja em campanhas de vacinação obrigatória, tudo pela crença de que líderes colocados em posição de semideuses são detentores dos caminhos da vida, do rumo da prosperidade, da justiça e da felicidade geral. Seus filhos, gerados com o seu código genético, hoje são realmente seus. Estariam contigo mesmo se você, não compactuando com o sistema educacional vigente, decidisse educá-los em casa? Poderia recusar vaciná-los? Perde seu carro, seu imóvel, sua liberdade e até mesmo a guarda de seus filhos qualquer um que não cumpra com a sua parte na liturgia do sistema. Qualquer um que não aceite apenas algumas das doutrinas irrefutáveis desse culto social. Sua casa, seu corpo, sua família, e mesmo assim você não está alarmado com o tamanho do absurdo. Foi condicionado a aceitar que a vida é assim mesmo, é assim que as coisas são. Até queria que fossem melhores, mas está acomodado. Eu quero que você entenda a gravidade disso tudo. O problema maior é que esse paganismo moderno não aceita limites e vai muito além, ganhando domínio até mesmo da sua mente. Acha que eu fui longe demais agora, né? Quem sou eu para saber o que se passa na sua mente? Pois é, eu não sei o que se passa na sua mente, mas eu sei que a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos pensar sobre o que tem saído da sua boca. Topa? Sabe que a Bíblia condena a idolatria, não sabe? Sabe que devemos adorar somente ao Deus Criador, não sabe? Já leu esse verso? Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você que se diz crente, fiel seguidor de Jesus, adora qualquer coisa que não seja Deus, é amante do mundo, é cristão ou idólatra? Mas se a sua boca fala do que o coração está cheio, algum dia foi a sua boca cantando isso aqui? Brasil de amor eterno, seja assim. O lábaro que ostentas estrelado. Paz no futuro e glória no passado, mas é que da justiça acaba podre. Verás que o filho teu não pode a luz.
desfiles destes soles, mãe gentil. Aclamada Brasil! Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada? De amor e de esperança a terra desce. Eu só ouvi falar de um que desceu à terra para trazer amor e esperança. Dos filhos desse solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Como foi que você permitiu que a sua mente fosse dominada ao ponto de te fazer cultuar assim a plenos pulmões, cheio de satisfação? Ó, cristão patriota! Como não perceber o abuso de estética religiosa em tantos aspectos nesse novo paganismo nacionalista? É a simbologia, o hino, os ritos, tudo indica escancaradamente uma renovação do panteão politeísta de antigamente. Só que dessa vez a nível global. É muito extenso esse tema sobre as origens desse culto cívico, dos gestos, da mão no peito, do cantar junto, a reverência para com símbolos e títulos, a crença no sagrado processo da eleição de representantes, o dinheiro estampado com a sátira Deus seja louvado. Há muito que conversar sobre tudo isso, mas são temas para próximos vídeos. Como na citação de Pascal que eu li há pouco, o poder de um Estado é o resultado da imaginação, da rejeição da verdade natural por um número grande o suficiente de pessoas. Quanto maior o número de mentes acreditando na mentira que foi encenada, maior poder terão os seus encenadores. E ao longo de milênios, acumulando tanta devoção voluntária, hoje se apresenta como a única verdade, absoluta, intransponível e inevitável. Advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço. Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. Virtude no meu comunismo. Eu só consulto carro vermelho, gravata vermelha, terno vermelho meio cafona. Então, esse não. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Quando Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, deixa claro que só temos duas opções: pertencer a várias divindades falsas, que hoje se apresentam em forma de governos, ou pertencer a um pai cheio de amor, que nos coloca na posição de filhos
e legítimos administradores do que é dele. Pertencimento, dedicação, serviço, entrega, todos esses termos são congruentes e expressam o mesmo conceito que vai ficar bem claro no final desse vídeo. Um Deus criador de tudo, doador de tudo e dono de tudo, espera que o reconheçamos como tal. Reconhecer não é uma atividade intelectual abstrata, é entregar tudo a Ele, demonstrando que entendemos e aceitamos que tudo pertence a Ele e que qualquer fração a menos do que tudo não seria digno dele. As nações e seus líderes estão cada vez mais atrevidos em suas declarações de posse. São cada vez mais visíveis e mais presentes, enquanto o Rei do Universo se faz cada vez mais invisível e ausente. O poder realmente tem emanado do povo, do mau uso que fazem do livre-arbítrio, tornando incontestável a hegemonia dessa Babilônia globalista. O Todo-Poderoso se ausenta, mas jamais deixa de ser quem ele é. Em meio a todo sofrimento e maldade desse mundo de pecado, se algo ainda deve ser entregue ao Criador, esse algo não pode ser limitado. É o mesmo tudo de qualquer outro momento da história do universo. Desde Adão, vestido de glória, até Moisés com seu rosto que refletia a imagem e semelhança originais. Dos profetas aos apóstolos, e também nessa fase em que estamos, em uma existência manchada pelo pecado, a entrega de tudo recebe o nome de sacrifício. Como Abraão, quando colocou seu único filho em um altar de sacrifício, porque era aquele filho a representação e a culminância do tudo da vida dele. Aquilo não era a entrega da vida de Isaac, era a rendição da sua própria mente, em uma demonstração inequívoca de absoluta submissão. Todos os medos, receios, vontades, ambições, planos, instintos, preocupações, dúvidas, fraqueza, orgulho, autonomia, tudo de Abraão foi entregue aos cuidados e juízo divinos. Não somente naquele momento da entrega com Isaac, mas internamente, ao longo de sua vida. Entregar tudo é mais difícil do que entregar a vida em sacrifício literal, pois a vida é muito mais do que o momento da morte. Deus só aceita sacrifícios verdadeiros, e só são verdadeiros os sacrifícios totais. Não como Caim, que ofereceu algo que nem tinha sido orientado, ou como Ananias e Safira, que secretamente guardaram uma parte para si mesmos. Se você não conhece a história, leia no capítulo 5 de Atos. Abraão teve fé, evidenciou essa fé quando venceu o pecado dentro de si mesmo a tal ponto que foi capaz da submissão de toda a sua mente. Calou impulsos, emudeceu as dúvidas, silenciou as conjecturas e depois de muita angústia, certamente enorme angústia, entendeu que tudo aquilo só cumpria o propósito de tornar a sua oferta de si mesmo completa. Ele não teria chegado ao momento final, no Monte Moriá, se primeiro não tivesse passado por um longo processo de aprendizado, descobrindo dia após dia como se entregar, aprendendo que tudo que não provém da fé é pecado, e tomando a sua cruz e andando por todos os caminhos que eram mostrados. Deve ser assim também conosco. São muitas as oportunidades que temos a cada dia de nos rendermos ao Pai. E nosso julgamento é formado por essas menores entregas, nos direcionando então para maiores e mais definitivas entregas, até que o sacrifício seja completo e sem dúvida, sem mácula, sem mancha, puro, do melhor de nós. Com certeza não foi fácil nem simples para Abraão, muito antes de ter sido chamado de amigo de Deus, sair de sua terra e se tornar um peregrino vagueando sem rumo certo, aguardando por orientações de um Deus que ainda não lhe era tão familiar. Essa luta é a mais difícil de todas.
lutar contra o pecado é lutar contra a nossa disposição quase incontrolável de não dar tudo a Deus. E o viver pela fé é o viver de quem vence essa luta. Eu imagino que foi indescritível a felicidade de Abraão ao poder voltar para casa com Isaac, tendo deixado o carneiro como sacrifício no lugar dele, vendo a confirmação de suas crenças e saber que ao longo de milênios as suas vitórias serviriam de guia para todos os filhos da fé, que seriam numerosos como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Foi só depois de muitas vitórias que o pai da fé chegou até ali, na conclusão, no grande ato de fé e de entrega. E ao dizer as palavras, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, toda a história se encaixou, mostrando uma dimensão celestial para todos os passos na jornada de Abraão, que então pisava exatamente no mesmo monte, talvez até mesmo no mesmo exato local onde 2000 anos mais tarde Jesus seria crucificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, pois temos incontáveis demonstrações da bondade, justiça e poder daquele que nos criou. A história de Abraão, chamado não à toa de o pai da fé, nos mostra claramente como é a vida de um homem que realmente escolhe pertencer a Deus. E no Novo Testamento somos convidados ao título de filhos de Abraão, se tivermos a mesma fé que ele teve. Podemos crer, podemos vencer. Basta parar de se enganar, tentando acomodar os costumes do rebanho desse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entregar-se aos efeitos variados do pecado nunca demanda tudo, pois não demanda renúncia de nada. Não tem o custo da luta, do sofrimento, da renúncia do eu. Se entregar a Deus é difícil e dolorido, mas nos traz felicidade e honra como as de Abraão e tantos outros heróis da fé. Se entregar ao mundo é fácil e automático, e às vezes até prazeroso, mas só gera escravos alucinados, convictos de suas posses e liberdade. Temos apenas essas duas opções: o reino dos céus ou o mundo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? É a pergunta que fez o profeta Elias, escandalizado com a rebeldia e insensatez do povo da época. Se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, serviu. É grande o número de pessoas que se sentem confiantes nas suas respostas e crenças, mas não consideram alguns alertas graves, como: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Como eu disse no começo, chega a ser cômico como todo mundo pensa que não faz parte da maioria. Mas sua crença, se não custou tudo da sua vida, não pode ser real. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Percebe porque a porta é estreita? Porque a porta é também a pérola. E para comprar essa pérola, para entrar nessa porta, custa tudo o que temos e somos. Não importa quão seguro você se sinta nas suas crenças. Não importa o que te disseram os líderes religiosos. Se não te custou tudo, não é real. Seja imparcial e honesto. Se pergunte: encontrei e entrei pela porta estreita? Comprei a pérola de grande preço? Quando eu perguntei se você pertence a alguém, era uma pergunta pessoal, mas não tão íntima, e trata de uma realidade inevitável. Quero agora te fazer uma última pergunta, bem mais pessoal e íntima. Você quer pertencer a Deus? Antes de terminar,
Não quero correr o risco de ter falado de conceitos abstratos e talvez não imediatamente práticos. Portanto, para você que, mesmo cercado do colossal absurdo desse mundo, tem coragem e responde sim, e quer realmente pertencer ao Deus único e verdadeiro, para talvez te ajudar a colocar isso em prática, eu leio esse texto de C.S. Lewis. O terrível, o quase impossível, é entregar-se completamente, todos os seus desejos e precauções, a Cristo. Mas é muito mais fácil do que o que estamos tentando fazer em vez disso. Porque o que estamos tentando fazer é permanecer o que chamamos de nós mesmos. Manter a felicidade pessoal como nosso grande objetivo na vida e ao mesmo tempo ser bons. Estamos tentando deixar a nossa mente e coração seguir seu próprio caminho, centrados em dinheiro, prazer ou ambição, e esperando, apesar disso, nos comportar de maneira honesta, casta e humilde. E é isso que Cristo nos alertou que não poderíamos fazer. Como ele disse, um cardo não pode produzir figos. Se eu sou um campo que contém apenas sementes de grama, não posso produzir trigo. Cortar a grama pode mantê-la curta, mas ainda produzirei grama e não trigo. Se eu quiser produzir trigo, a mudança deve ser mais profunda do que a superfície. Eu devo ser arado e replantado. É por isso que o verdadeiro problema da vida cristã surge onde as pessoas geralmente não procuram. Ele surge no exato momento em que você acorda todas as manhãs. Todos os seus desejos e esperanças para o dia se lançam sobre você como animais selvagens. E o primeiro trabalho de cada manhã consiste em simplesmente empurrá-los todos de volta. Em ouvir aquela outra voz, adotar aquele outro ponto de vista, permitir que aquela outra vida maior, mais forte, mais silenciosa flua. E assim por diante, durante todo o dia, ficando à margem de todas as suas preocupações e inquietações naturais, entrando e se protegendo do vento. Nós só podemos fazê-lo por momentos no começo, mas a partir desses momentos, um novo tipo de vida se espalhará pelo nosso sistema, porque agora estamos deixando que ele trabalhe na parte certa de nós. É a diferença entre a tinta, que é apenas aplicada à superfície, e um corante que penetra completamente. Ele nunca falou em termos vagos ou idealistas quando disse sejam perfeitos. Ele quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que devemos nos submeter ao tratamento completo. É difícil, mas o tipo de compromisso que todos estamos desejando é mais difícil. Na verdade, é impossível. Pode ser difícil para um ovo se transformar em um pássaro. Seria muito mais difícil para ele aprender a voar enquanto é ainda um ovo. Estamos como ovos no momento, e você não pode continuar indefinidamente sendo apenas um ovo comum e decente. Devemos chocar ou apodrecer. É impossível a qualquer criatura entregar tudo de si a qualquer outro que não seja Deus. E é também impossível que qualquer criatura receba ou demande entrega total de outro. Pois entrega total depende de diversos fatores que só são encontrados em Deus, como autoridade, autoria, responsabilidade, conhecimento absoluto e etc. Mas acima desses todos, o mais importante é mutualidade. Só pode receber entrega total quem primeiro foi totalmente entregue. Só o Pai se doou completamente, por isso só Ele pode receber doação completa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu comecei esse vídeo perguntando se você pertence a alguém. A resposta é sim. Nós pertencemos àquele que criou a todos nós. O pecado é a rejeição dessa verdade infalível. Continua sendo verdade, mesmo se recusarmos a acreditar ou aceitar, mas ele é justo e respeita a nossa escolha. Se qualquer criatura pensa que consegue viver sem pertencer a Deus, será deixada aos efeitos da mentira em que escolheu acreditar e a todas as fantasias e imaginações que vêm junto no pacote. Depois, eu perguntei se você quer pertencer a Deus. Acredito que a resposta a essa pergunta tem efeitos práticos
e é bem propícia para evidenciar quem realmente somos e quem escolhemos ser. Querer pertencer totalmente demonstra que mesmo num mundo tão escuro, mesmo com todo o barulho e constante ruído do mundanismo, ainda conseguimos ouvir o suficiente para conhecer que Ele é bom. Talvez seja esse o mesmo começo que levou Abraão a dar o primeiro passo da sua jornada. Tem muito que não sabemos. Nossos caminhos futuros são desconhecidos, mas mesmo assim, temos o suficiente para saber com absoluta certeza que Deus é bom. Existimos e desesperadamente buscamos propósito. Sofremos e desesperadamente buscamos cura. Só um que é verdadeiramente Criador e Salvador pode receber devoção total, pois se entregou inteiramente às suas criaturas ao criar e ao salvar. Já nos deu propósito, já proveu nossa cura, mas a mutualidade é a condição fundamental dessa doação. O Criador e Redentor não pode ser recebido totalmente se o recebedor não se coloca na exata disposição em que foi formado para estar. Ele já nos deu tudo, mas não pode ser recebido se for só parcialmente. Não podemos pertencer ao céu e à terra ao mesmo tempo. Não podemos ser ao mesmo tempo do mundo e de Deus. Não podemos estar vivos enquanto mortos. Ele tem as palavras da vida eterna. Todo o seu infinito pode ser derramado em nossos corações, mas para receber o infinito em nós, deve preencher tudo de nós. Quando nos fizermos completamente dele, é ele que viverá em nós. Esse conceito amplo de pertencimento, de doação completa, de entrega total, na revelação divina, toma forma em uma única palavra: amor.